Jesus está voltando. Você está preparado? Se Jesus vier hoje, você subirá no arrebatamento? Caso não esteja, se prepare, pois Jesus está voltando. Porque o Evangelho, segundo Mateus, capítulo 24, do versículo 36 em diante, Jesus diz assim, Mateus 24, 36 em diante. O título é assim, e ninguém sabe o dia e a hora. Diz assim Jesus. Mas daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vida do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado outro. Estando duas moendo no moinho, será levado uma e deixado outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria roubar a sua casa. Por isso, estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Amém? Glória a Deus, é de aqui. Então, que está bem claro para nós. Jesus está exortando você, alertando você, para que você esteja vigilante, pois ele está voltando. Nós estamos no final dos tempos. O mundo está um caos, o mundo está indo de mal a pior. Mas tudo isso já foi profetizado pelos profetas, inclusivamente por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então os homens não querem Deus. Os homens, por sua livre e espontânea vontade, estão rejeitando, recusando, ignorando, não querendo aceitar a sua misericórdia, a sua graça e o seu grande amor para conosco, que está em seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém? Então os homens estão maus continuamente diante de Deus. Então no Antigo Testamento, os homens estavam maus para com Deus. Deus, pela sua misericórdia para com o seu povo, levantava reis, sacerdotes e profetas para cuidar do povo, para proteger o povo, para corrigir o povo, para ajudar o povo. Para ser intermédio entre Deus e os homens, eram os profetas. Mesmo assim, o povo continuavam a viver em sua ignorância, não querendo aceitar a verdade, não querendo estar vivendo no caminho de Deus. Então, na época de Noé, o povo estava assim, o povo estava cruel, o povo estava maligno, em sua devassidão, luxúria, indecência, em sua vulgaridade, em sua lascívia, em sua pornografia, no homossexualismo, no lesbianismo. Todo mundo estava em caos. Então os homens estavam vivendo apenas para o pecado, ou seja, para suas vontades carnais, porque a nossa vontade, ela é má, continuamente diante de Deus. Então nós precisamos ser humildes para admitir que somos miseráveis,
pequeninos, pecadores e ignorantes diante dos nossos próprios olhos, que precisamos continuamente da misericórdia, da graça, do amor de Deus Pai para conosco. Então, na época de Noé, os homens estavam assim, mas Deus se cansou. Deus decretou a destruição daquela cidade, ao qual Noé, juntamente com sua família, habitavam, moravam e viviam ali. Então Deus falou que enviaria o dilúvio, chuva, aguaceiro para inundar a terra, para destruir tudo que havia sobre aquela terra, sobre aquela cidade. Mas Noé, juntamente com sua família, eram tementes, ou seja, respeitavam, aceitavam, acatavam e aplicavam a vontade de Deus em suas vidas. Então eram pessoas que vivem em santidade diante de Deus, obedeciam Deus em tudo. Então Deus decretou a destruição daquela cidade. Como? Com dilúvio, água, aguaceiro, chuva, para inundar toda a terra. Então Deus ordenou que Noé construísse uma arca, a salvação de Deus para ele e sua família. Então Noé, juntamente com sua família, iniciaram a construção daquela arca da salvação de Deus para ele, juntamente com sua família. Então eles começaram a construir a arca, a salvação de Deus. Lembrando que, ao mesmo tempo ao qual Noé construía a arca, ele pregava a palavra de Deus, anunciava a palavra de Deus, anunciava a misericórdia, a graça e o amor de Deus para com suas vidas. Pois o Espírito Santo, o Ruach, o Pneuma, Paracleto, o advogado, o ajudador, estava sobre a vida de Noé, o pregoeiro da palavra de Deus. Então Noé construía, ao mesmo tempo ele pregava a vontade de Deus. Porém o povo não quiseram aceitar, acatar e aplicar a vontade de Deus em suas vidas. Então eles continuaram a viver em sua vidinha, em seu pecado, em sua transgressão, iniquidade diante de Deus. Então, adultério, fornicação, prostituição, pornografia, o sexualismo, lesbianismo, lascívia, luxúria, devassidão, a sensualidade estava sobre aquela cidade. Assassinatos, então estava um caos e Deus se cansou. A palavra de Deus é boa para conosco, a palavra de Deus é boa. Deus é Pai, Ele ama. O Pai que ama, corrige o seu filho, para que o filho venha estar no caminho certo. Então a palavra de Deus é o meio para que nós venhamos estar no caminho dele, viver para ele, porque ele sabe o que é bom para conosco. Então Noé construía a arca e pregava a palavra. O povo não quiseram, riram, zombaram do Noé. A palavra Noé, o nome Noé significa consolo. Então Noé era o consolo para aquele povo, daquela época, daquela cidade. Porém, eles não o quiseram. E assim sendo, quando a arca estava pronta, Deus ordenou que Noé colocasse dentro da arca pares de animais, macho e fêmea, para que depois do dilúvio eles pudessem procriar, encher a terra de animais. Então, assim que os animais entraram, macho e fêmea, na arca da salvação de Deus, Noé entrou juntamente com sua filha. Ou seja, Noé, sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cã, Jafé, as suas esposas. Ou seja,
8. 8 almas foram salvas do dilúvio, da destruição. Então a arca, aquela caixa de madeira, era a salvação de Deus para eles. É a sua misericórdia, a sua graça e o seu grande amor para com eles. Então assim que eles entraram, Deus fechou a porta, selou a porta da arca da salvação. Ninguém mais tinha oportunidade, chance de entrar na arca da salvação de Deus. Então todos que não estavam dentro da arca da salvação de Deus morreram, todos morreram. Mas Noé, juntamente com a sua família, estavam salvos. Amém? Trazendo para os dias de hoje, não é diferente. Olha como é que os homens estão diante de Deus. Quando eu falo homens, mulheres estão incluídas. Pois a mulher foi tirada do homem, da costela do homem. Amém? Então os homens estão maus, estão piores do que do Antigo Testamento. Então nesse século, nessa era, neste mundo, o mal está se intensificando, aumentando, crescendo, progredindo, se espalhando. Então os homens não fazem a vontade de Deus, os homens não querem Deus. Os homens querem em suas vidas, sabe o quê? Que os homens querem? O adultério, fornicação, prostituição, pornografia, lesbianismo, homossexualismo, pedofilia, estupro, idolatria, incredulidade, vícios, fofoca, mentira, traição, falsidade, ciúme, inveja, orgulho, religiões, seitas, satanismo, ocultismo, espiritismo, bruxaria, feitiçaria, latrocínio, homicídio, feminicídio. Então os homens estão assim, diante de Deus. Os homens querem casar, os homens querem sexo, querem riquezas, os homens querem reconhecimento, os homens querem aplausos, elogios de outros homens. Então os homens estão se intitulando Deus. Os homens querem glória dos homens. Mas lembrando que toda glória, toda honra para o Senhor Jesus, só Ele merece glória, honra. Só Ele merece ser adorado. Você não merece nada. Eu não mereço nada. Nós homens, pessoas homens deste mundo, não merecemos nada. Então, acorde, você desperte, pois Jesus está voltando. Olha só a guerra que está no estado do Rio de Janeiro. Uma cidade, um estado está em guerra. Sempre houve guerra, sempre houve tráfico no Rio de Janeiro. Mas agora está crescendo, se intensificando, aumentando e crescendo. Porque o diabo, Satanás, está manipulando eles, está por trás deles, está influenciando eles, está persuadindo eles a guerrear um contra o outro. O diabo, Satanás, coloca você contra o seu próximo. A nossa guerra não é contra a carne ou sangue, ou seja, contra pessoas, contra o seu próximo. A nossa guerra é contra a potestade, principados, demônios, diabo, Satanás. A nossa guerra é contra eles. Mas nós sozinhos não temos condições. Mas em Jesus, com Jesus, depois de Jesus, nós temos poder pelo Espírito Santo para lutar contra esses espíritos malignos. Porque quando Jesus se fez carne, homem, e habitou entre nós, ele cumpriu toda a lei, foi obediente a toda a lei. E foi parar naquela cruz. Então naquela cruz, Jesus recebeu em si todos os nossos pecados.
Jesus Cristo pagou pela nossa conta diante de Deus. Então, diante de Deus, pelo seu Filho Jesus Cristo, nós temos o perdão de Deus, a libertação de Deus, a salvação de Deus, porque naquela cruz Jesus desfez, quebrou, destruiu e aniquilou as obras do diabo Satanás. Então, em Jesus, você tem todo o poder para vencer o diabo Satanás. Ou seja, a palavra, se você ouvir, aceitar. Se você ouvir, aceitar, acatar e aplicar continuamente a palavra de Deus em sua vida, você terá salvação e terá forças para fugir do diabo Satanás. Amém? Então, assim, você não deve olhar para as coisas que tem acontecido neste mundo. Porque tudo que está acontecendo neste mundo é permissão de Deus. Nem os anjos, nem os homens, nem o diabo Satanás e os seus demônios têm poder sobre nada. Somente Jesus tem poder. Então, tudo que acontece no mundo é permissão de Deus, é vontade de Deus. O Deus permite, ou Ele manda. Amém? Então, Jesus tem todo o domínio, todo o controle nos céus, na terra, debaixo da terra. Amém? Então, você fuja dos prazeres carnais deste mundo. Tente viver em santidade diante de Deus. Como? Pela palavra. É viver o que está na palavra. É tentar viver o que está na palavra. Se você vier a cair, a tropeçar, devido a uma falha, um pecado que você cometeu, se levante, se arrependa, peça perdão. Deus Pai irá perdoar você em seu Filho, Jesus Cristo. E continue a perseverar, a continuar a viver no caminho que é Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém? Porque o Evangelho, segundo João, capítulo 14, versículo 6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim, por Jesus. Não é Papa, Padre, Pastor, Pregador, Profeta, Mamãe, Papai, Maria, Santos, a sua riqueza, as suas obras. Não. É unicamente, exclusivamente por Jesus. Por Jesus você pode ir ao Pai. Em Jesus você tem salvação eterna. Solteria para somente física e alma. Amém? Então estamos no fim. Tudo indica, tudo mostra para nós que Jesus está às portas, Ele está perto. Os acontecimentos indicam, mostram para nós que Ele está pertinho. É um sinal para que você esteja preparado. Então, não escute aqueles que falam, Jesus não irá voltar. A Bíblia não é de Deus, não existe Jesus. Tudo é mentira, não creia, porque o diabo Satanás, ele influencia homens com falsas doutrinas, ensinos, que não condiz com a palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela é suficiente para nos ensinar, para nos salvar do pecado, da morte, do inferno eterno, do Hades. Então você hoje se conserte com Deus. Como você está diante de Deus? Você está preparado? Coloque uma coisa, se somente tem um entendimento da palavra de Deus. Pensa uma coisa. Todos nós iremos morrer fisicamente caso Jesus não tenha voltado.
Então, o dia que a caça morrer, que é pau, casa, morada e habitação da alma, quando ela, quando ela vier, quando ela vier a morrer através de um aneurisma, derrame, AVC, infarto, parada cardíaca, tumor, câncer, atropelamento, leucemia, acidentes, tragédias, tiros, facadas, afogamentos, choques elétricos, quedas, doenças, essas coisas matam apenas o corpo, que é pau. E depois ele será velado, e depois ele será enterrado no cemitério, pois depois pode voltar. Por quê? Porque Eclesiastes 12:7 diz, e o pó volte à terra, como era, e o espírito, psiquicamente alma, o seu eu, a sua pessoa, volte a Deus que deu, amém? Porque a carta aos Hebreus 9:27 diz, e como os homens está ordenado morrerem uma vez. Só se morre uma vez. Vindo depois disso juízo. Morreu, acabou. Fim de jogo. Viu? Então, quando você morre, a sua alma sai do corpo e o corpo cai. A alma tem dois destinos. Final eterno após a morte do corpo. Para lá. Para o céu, para o paraíso com Deus Pai, mediante ao Senhor Jesus. Ou ele dá para o inferno, para o Hades, para o tormento, sofrimento eterno. Então esteja preparado. Não creia, não acredite que existe fundo da alma, que quando a pessoa morre, ela está inconsciente. Não existe. Não é assim. Que ela será aniquilada. Morreu, acabou, tudo. Não. Existe vida após a morte. Porque o Evangelho, segundo Mateus 10:28, Jesus diz, e não temais os que matam o corpo. Não pode matar, não pode matar a alma, mente, porque o seu eu, a sua pessoa, a sua consciência, ela não pode matar, pois ela é imortal. Mas Jesus tem poder para pegar ambos, tanto o seu corpo como a alma, e lançar no lago de fogo, no Guiena, que é a segunda morte. Então, acate, ou seja, respeite, aceite e aplique a vontade de Deus, a palavra de Deus, sua vida. Pois a vontade de Deus para conosco é boa, perfeita e agradável. Amém? Então, não olhe para a esquerda, para a direita, para trás. Não olhe para homens, pecadores. Não. Olhem para Jesus. Jesus tem perdão para você. Tem libertação para você. E salvação para você. Amém? Glória a Deus. Então o mundo está um caos. O mal irá se intensificar ainda mais. Porque o diabo jaz desse mundo. Porque o Evangelho, porque a primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, versículo 19, diz assim, sabemos que somos de Deus, que todo mundo está no maligno do diabo, Satanás, ou seja, o diabo, o demônio, tem legalidade para atuar em sua vida, mediante o pecado que é em seu coração. Então se arrependa hoje, peça perdão hoje e receba salvação para a sua alma hoje. Se entregue para Jesus, aceite Jesus como seu único suficiente salvador da sua vida. Amém? Então não se assuste, é mistério. Ou seja, é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque o fim só virá quando o Evangelho for pregado nos 4 cantos desse mundo. Ou seja, tem países que o Evangelho não chegou, é proibido. Então,
Depois que todos conhecerem, escutarem o Evangelho de Jesus Cristo, ele virá, amém? Porque Mateus 24, 14, Jesus disse, olha só, Mateus 24, 14, diz assim Jesus, olha só, este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Então verá o fim, amém? Ou seja, ninguém vai para o inferno, para o rato sem escutar o evangelho, não, porque lá as pessoas irão dizer, Senhor, eu não escutei que o Senhor salva, perdoa. Eu não escutei a tua palavra, eu não conheci a tua palavra, então não existe isso. Então, o evangelho será anunciado para essas pessoas, para todas. E assim sendo, virá o fim. Depois disso, amém? Então você que está no pecado, se arrependa hoje. Porque nos dias de Noé, eles estavam assim, só que hoje está pior, porque o mundo está, tem praticamente 8 bilhões de pessoas no mundo. Então o evangelho precisa chegar a essas pessoas que ainda não escutaram o evangelho, a salvação de Deus para com suas vidas. Amém? Então você hoje se arrependa dos seus pecados. Pense hoje na salvação eterna da sua alma, mente física que não morre. Deixe no final dela, será lá ou lá, pense nisso. Então a arca de Deus para aquele povo na época de Noé era uma arca física. Você me pergunta, irmão, qual é a arca de Deus nos dias de hoje? A arca de Deus, não de Noé. Para você, é essa aqui. Bíblia Sagrada. Se você escutar, aceitar, acatar e aplicar continuamente o que está contido neste livro sagrado, chamado Bíblia Sagrada, você estará salvo da destruição eterna. Amém? Então choveu 40 dias e 40 noites. Todos que estavam dentro da arca estavam a salvos. Porém, todos fora da arca da salvação de Deus estavam mortos, porque não quiseram a sua misericórdia, a sua graça e o seu grande amor que estava sobre a vida do seu peregrino, Noé, o consolo de Deus para o povo. Amém? Então você se arrependa hoje. Se arrependa hoje dos seus pecados. Sofrimento noia. Arrependimento no grego, que significa conversão, tanto espiritual, bem como intelectual, mudança de vida, de conduta, de atos, de feitos, de obras e de caminhos. Então deixa essa vida suja, imunda, nojenta, emporcalada e corrupta, ao qual você tem levado e vivido neste mundo. Se arrepende dos seus pecados hoje, porque a misericórdia, a graça e o amor de Deus Pai para conosco é a sua palavra. Então hoje, aceite Jesus como seu único suficiente salvador da sua vida. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Amém? Então estejam alerta, pois Jesus está voltando. Amém? Glória a Deus.